Educação à distância, mudando realidades. Olá, alunos! Sejam bem-vindos à nossa web aula de número 4. Então, nós encerramos já a etapa de análise dos indicadores do balanço patrimonial e da demonstração de resultado. Agora, nós vamos estudar um pouquinho na contabilidade gerencial sobre contabilidade de custos como ferramenta de gestão. Então, vamos lá falar um pouquinho da história da contabilidade de custos. Então, o que impulsionou a relevância da contabilidade de custos foi a Revolução Industrial. Com o quê? Com a produção em grande escala. Então, antes da Revolução Industrial, não tinha tanto essa preocupação com o custo, né? Com quantificar, mensurar o custo dos produtos, porque as produções eram artesanais. Bom, antes da gente compreender a contabilidade de custo, do que ela estuda, a gente precisa diferenciar um pouquinho as diferenças da contabilidade e os custos. Então, vamos lá. Então, nós temos a contabilidade de custos, ela atende a contabilidade financeira. Então, quando eu falo que a contabilidade de custos atende a contabilidade financeira, ela tem que seguir normas e padrões para registro dos atos e fatos contábeis, tá certo? No que se refere a controle de estoques e outras informações. Nesse momento, a contabilidade, ela visa atender quem? Os usuários externos, mas a nossa disciplina aqui, então vamos lá para os slides. O foco dela é o que? Olha aqui, gerencial. Então, o nosso foco aqui, que nós vamos estudar a contabilidade de custos, é voltada para o foco gerencial, que é o quê? A gestão da organização, atender quem? Os usuários internos que estão dentro da organização. Para quê? Para que ele consiga extrair informações para a tomada de decisão para a sustentabilidade da empresa, que o objetivo é a sustentabilidade ao longo prazo. Bom, vamos agora ao conceito de contabilidade de custos. O que é contabilidade de custo? O que ela faz? Ela coleta e organiza os custos relacionados à aquisição, consumo de recursos pela empresa, gerando o quê? Informações para a contabilidade, olha, financeira, não é nosso foco, mas gera informações para quem? Para contabilidade gerencial, para tomada de decisão. Bom, quais são os objetivos do custo? A avaliação dos estoques. Então, esse foco aqui é mais para contabilidade financeira, não é o nosso foco. Então, nós não vamos estudar muito aqui os métodos de avaliação dos estoques, porque o nosso foco é contabilidade gerencial. Bom, auxílio ao controle. Então, o nosso foco é auxílio ao controle. Por quê? Porque é relacionado à contabilidade gerencial. Depois nós temos para auxiliar a tomada de decisão. Então, o nosso objetivo que nós vamos estudar nessa segunda parte da disciplina de contabilidade gerencial é o quê? Auxiliar o controle para se tomar decisões assertivas e tempestivas, correto? Bom, para isso, a gente precisa compreender algumas terminologias de custos. Vamos a algumas terminologias aqui. A primeira delas é gastos. O que são gastos? São sacrifícios financeiros que a entidade arca para a obtenção de um produto ou serviço. Então, vamos lá. Lembrem que eu falei nas aulas anteriores que são despesas operacionais, são gastos necessários. Então, os gastos, eles podem ser de dois tipos. Então, eu tenho gastos relacionados a custos, que é para deixar o meu produto pronto e embalado, e tenho outros gastos que são aqueles para eu vender o meu produto, certo? Bom, e eu tenho outra terminologia aqui que é desembolso, que é o quê? O ato de pagamento, que pode ocorrer em momento diferente do gasto.
Então, isso é muito comum. Às vezes a gente compra a matéria-prima, a empresa compra a matéria-prima a prazo. Então, ela tem que fazer os registros contábeis, seguindo as normas contábeis corretamente, utilizando também a contabilidade italiana, que é o método das partidas dobradas. Bom, agora vamos para a classificação dos gastos. Os gastos, eles podem ser classificados em, além de custos e despesas, inicialmente eles podem, quando eles entram na empresa, podem ser investimentos. Então, o que são gastos relacionados a investimentos? São aqueles gastos ativados em função da vida útil ou benefícios atribuíveis a futuros períodos. Então, exemplo, compra de uma máquina, certo? Então, se você trabalha aí com uma empresa que trabalha com confecção de roupas, então máquinas de costura é um exemplo de investimento. Então, esse gasto ele é ativado e com o passar do ano, essa máquina ela é depreciada e essa depreciação vai incorporar o quê? O custo dos produtos, no caso, as camisetas, as roupas que são confeccionadas. Aí nós temos também os custos. O que são custos? São gastos relativos a bens ou serviços utilizados na produção de outros bens e serviços. Exemplo, matéria-prima. Então, eu citei aqui uma empresa que fabrica roupas, uniformes, certo? Então, a matéria-prima dela é o quê? O tecido, é a linha, tá? Então, corresponde o quê? Os bens e serviços para produzir outros bens. Compra-se o tecido e se produzem roupas. Bom, depois nós temos as despesas. Então, o custo é aquele gasto necessário para eu deixar o meu produto pronto e embalado. Exemplo, as camisetas de uniformes que são confeccionadas. Então, deixei a camiseta pronta e embalada, todo o gasto relacionado ali é custo. O que passar daquilo ali já compreende o quê? Despesa. Então, o que são despesas? Corresponde bens e serviços consumidos diretamente ou indiretamente para obtenção de receitas. Exemplo, gastos com publicidade. É um exemplo que eu trouxe aqui. Mas tem outros gastos, como exemplo, comissões sobre vendas. É um outro exemplo de despesa. Agora nós vamos falar sobre as perdas. O que são perdas? Então vamos lá. São gastos não intencionais, decorrentes de fatores externos extraordinários ou da atividade produtiva normal da empresa. Então vamos continuar aqui com a empresa lá que fabrica roupas, tá? Então essa empresa, o que acontece? Então exemplos de fatores externos extraordinários. Então aconteceu um temporal e deu problema no telhado e ocasionou o quê? Que molhou alguns tecidos. Então, esses são exemplos de perdas de fatores externos extraordinários. E perdas da atividade produtiva normal da empresa. Então, a gente tem para produzir uma camiseta, uma blusa, gasta-se, né, corta 1 metro de tecido. Por mais que tenta se economizar, tem os pequenos retalhos. Então, são exemplos de perdas da atividade produtiva normal da empresa. Bom, agora vamos aos tipos de perdas, né? Nós temos as perdas rotineiras, que é esse exemplo que eu citei. Então, para produzir uma camisa, a gente gasta 1 metro de malha, né? Mas, infelizmente, por mais que se economize, sobram retalhos, pequenos retalhos. Então, essas são perdas rotineiras. E nós temos as perdas não rotineiras. Então, neste caso, as perdas rotineiras, elas vão para os custos, né? Então, quando você vai informar lá o montante do custo da matéria-prima, você informa o custo do preço de 1 metro, tá? Agora, as perdas não rotineiras, um exemplo que eu citei aí foi esse temporal. Então, nesse caso, esse problema no armazenamento, na estocagem do produto, ele vai ser considerado não custo, e sim uma despesa, tá bom?
Agora vamos às etapas dos gastos para vocês compreenderem melhor como é que funciona. Então nós temos os investimentos, compram-se as máquinas, compram-se matéria-prima que vai para o estoque, né? Nós temos estoque de matéria-prima, estoque de produtos prontos, né, para comercialização, e nós temos lá os investimentos. Esses investimentos podem ser máquinas e os valores em estoque. Então, o que acontece inicialmente? Compra-se a máquina, né? Pega-se essa máquina e faz o quê? Utiliza ela no processo produtivo. Esse investimento, conforme a atividade operacional da empresa, ele vai se transformar em custos de depreciação, tá certo? Do mesmo jeito a matéria-prima. A matéria-prima é um investimento que está lá no estoque. Quando você comercializa lá a sua peça de roupa, a empresa comercializa a peça de roupa, o que acontece? Esse investimento de matéria-prima vai ser classificado em custos. E tem outros investimentos que podem ser classificados como despesas. Um exemplo, você comprou um computador para registrar as vendas das roupas lá daquela empresa, daquela fábrica de roupas. Então, o que acontece? Esse computador vai ser depreciado e esses gastos serão classificados conforme o processo produtivo em despesas. São alguns exemplos. Aí nós temos também as perdas. Então, as perdas rotineiras classificam-se em custos. Olha aqui a setinha mostrando. E as perdas não rotineiras, são aquelas extraordinárias, são classificadas em despesas. Bom, se eu tenho dúvida sobre o que é custo, sobre o que é despesa, porque quando a gente trabalha a contabilidade inicial, isso tem que ficar bem claro lá no processo produtivo para que você consiga formar, né, gerar informações para a tomada de decisão. Então vamos lá. Como identificar o que é custo e o que é despesa? Valores irrelevantes, pequenos, devem ser considerados como despesa. Se você tem dúvida, então você não vai perder muito tempo, porque o seu esforço, ele é um gasto para a empresa. Então, valores irrelevantes classifica como despesa. Valores relevantes que têm maior parte considerada como despesa e se repetem nos períodos, devem ser considerados na sua íntegra. Então, vamos lá, ele está todo período, todo mês acontecendo lá no processo produtivo. Então, você informa ele na sua integralidade. Bom, terceiro item, valores com rateio extremamente arbitrário. Isso é um seríssimo problema na formação do preço de venda. Então, nós temos gastos que a gente não consegue apropriar diretamente a cada produto aquele gasto. Então, quando você tem rateios arbitrários, eles devem ser considerados como despesa do período. Tá? É muito mais fácil para você gerar informações para a tomada de decisão. Tá? As diferentes classificações de custos. Aí nós vamos para as classificações de custos e nós temos custos em função da forma de associação dos custos. Então, nós podemos classificar os custos por unidade produzida e por volume produzido. Então, o que nós vamos ver aqui é a classificação dos custos, para que a gente consiga gerar informações para a tomada de decisão. Então, nós temos aqui classificação por unidade produzida, ele pode ser classificado por associação ao produto ou serviço. Então, os custos aqui são classificados em custos primários, então são aqueles custos primeiros ou custos diretos, aqueles que eu consigo medir diretamente a quantidade que vai em cada produto, tá? Aí nós temos os custos de transformação ou conversão. Nesse caso aqui, não engloba o que? A matéria-prima. Então, os custos primários é a matéria-prima, a mão de obra direta, aqueles que eu consigo medir a quantidade que vai em cada peça de roupa. E os custos de transformação são todos os gastos, exceto a matéria-prima, tá? Aí, custos integrais são outros conceitos, né, que nós temos, ou plenos,
que são todos o quê? São todos os gastos incorridos para eu deixar a minha camiseta, a minha blusa pronta, tá bom? Aí nós temos outra classificação para associação com a produção. Aí eu posso, outra forma de classificar os custos é material direto. O que é material direto? São aqueles gastos que eu consigo medir a quantidade exata que vai em cada produto. Um exemplo, bolo de pote. Então, para eu produzir um bolo de pote, eu consigo fazer o quê? Definir a quantidade exata de material para uma receita. Então, o bolo de pote, inicialmente, a gente faz uma receita, um tabuleiro, e depois faz as montagens. Então, eu consigo medir exatamente o que vai de material direto em cada bolo de pote, tá? Depois é só fazer os cálculos adequados. Aí eu tenho mão de obra direta. O que é mão de obra direta? Então, um exemplo que eu citei agora, o bolo de pote. Então, quantas horas, né, a padeira demora para fazer, ou o padeiro para fazer uma assadeira de bolo, para fazer os bolos de pote. Então, isso aí a gente tem como medir também. Nós temos outros custos diretos e temos também os custos indiretos de fabricação. Professor, o que são custos indiretos? São aqueles custos que a gente não consegue medir exatamente a quantidade que vai em cada produto. Exemplo, então eu fiz a produção lá de bolos de pote. Quais exemplos de custos indiretos que nós temos lá numa padaria para a produção de bolos de pote? Material de limpeza. Por quê? Porque eu não consigo apropriar diretamente a cada tabuleiro quanto que eu vou gastar. Então, eu tenho que muitas vezes utilizar critérios arbitrários para ratear esses custos. Bom, agora vamos para outra classificação dos custos, que é pelo volume produzido. Conforme o volume produzido, os custos podem ser variáveis, é aqueles que variam conforme o volume de produção. Então, exemplo, matéria-prima. Então, bolo de pote, vamos continuar aqui com bolo de pote. Então, eu tenho a matéria-prima para a produção de um tabuleiro de bolo de pote e as embalagens. Se eu produzir 50 bolos de pote, eu vou gastar uma quantidade de matéria-prima. Para produzir 100, eu vou ter que dobrar a quantidade. Então, são exemplos de custos variáveis. E a embalagem também é um custo variável, porque conforme eu aumento a quantidade de bolos produzidos, eu vou aumentar a quantidade de embalagem. Bom, e nós temos os custos fixos, que são aqueles custos que não variam, independente da quantidade produzida. Um exemplo que eu trago aqui é o aluguel, tá? No caso do bolo de pote, tá? A energia elétrica, ela só será fixa dependendo do ramo de atividade, tá certo? Então, a energia elétrica depende do ramo de atividade. Se for, por exemplo, uma padaria, energia elétrica lá na padaria, ela será os custos variáveis, porque se eu aumento a produção de bolos, de pães, o que acontece? Aumenta o meu consumo de energia. Bom, finalizamos aqui a nossa primeira aula com os conceitos introdutórios de custos. Meu muito obrigado e até uma próxima oportunidade. Tchau, tchau! Educação à distância, mudando realidades.